Olá, mais uma vez falando sobre autoconhecimento e hoje algo que eu acredito ser extremamente importante, nós vamos passar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir passar um vídeo que eu separei, espero que sim, que a partir desse vídeo podemos conversar a respeito dele. Deixa eu ver se ele passa. Atenção, talvez passe. Preste atenção. Um dia perguntaram a Chibli: Mestre, quem o guiou ao caminho? Um cão, respondeu ele. Um dia eu vi um cão quase morto de sede parado à beira do lago. Cada vez que o animal ia tentar beber água, via seu reflexo, se assustava e recuava, pois imaginava que havia outro cachorro. Finalmente, quando já não suportava mais a sede, o cão superou o medo e se atirou na água. No mesmo instante, o outro cão desapareceu. Ele descobriu que o obstáculo entre ele e aquilo que buscava era ele mesmo. Muito bem, é muito importante, espero que você tenha tido áudio, mas também tinha legenda, o quanto é importante muitas vezes, o quanto acontece muito com nós mesmos. E quando nós falamos dos nossos medos, quando nós falamos dos nossos fracassos, quando nós falamos daquilo, de sentimentos que nos pegam, que realmente nos sacodem de uma maneira que nós não entendemos o porquê isso acontece, eu achei muito importante essa metáfora do cachorro. Realmente, ele olhava para a água, via o seu reflexo e rosnava, achando que era um outro animal. Acontece isso muito com passarinho e retrovisor de carro. Já viu o passarinho brigando com outro passarinho? É com ele mesmo, só que é um retrovisor de carro. Nesse caso, o cachorro estava olhando o espelho da água. O seu reflexo estava vindo, ele achava que era um outro animal. E, claro, estava rosnando com o animal e morrendo de sede, até que o momento ele se jogou no lago, exatamente porque ele estava com muita sede, ou ele morria, ou ele se jogava, ele resolveu se jogar, e aí, na metáfora, percebeu que, na realidade, o único inimigo que ele tinha era ele mesmo. E sumiu. Na realidade, o inimigo sumiu. Quando ele ousou, o inimigo sumiu. Acontece muito conosco. Quer ver um exemplo que tem uma frase que é conhecida: estou com medo. Está com medo? Vai com medo mesmo, não tem problema nenhum. É mais ou menos isso, porque muitas vezes o único obstáculo para o nosso sucesso, e quando eu falo sucesso, eu acredito que sucesso possa ser, pelo menos para mim, são todos aqueles objetivos que nós conquistamos. Independente se ele é pequeno, se ele é grande, se de repente eu quero comer uma pizza numa pizzaria específica, eu cheguei lá e consegui comer aquela pizza que eu desejava, isso é um sucesso pequeno, mas é um sucesso. Você vê que gordo só fala em comida. Uns exemplos são de comida. Acontece, é o que vem na cabeça. De qualquer maneira, esses obstáculos somos nós mesmos com todos os nossos pensamentos e sentimentos. Na maioria das vezes, os pensamentos eles são inconscientes, nós não temos essa consciência daquilo que acontece lá dentro. E muitas vezes não sabemos de onde vêm esses sentimentos e pensamentos e como funcionam. Aí é onde entra o autoconhecimento, que as pessoas, algumas, não dão bola. Não, é muito importante para que nós possamos seguir à frente, seguir em diante, adiante, e podermos conquistarmos aquilo que nós queremos, não só objetivos materiais, mas como, por exemplo, desejar, eu desejo ser de um jeito. Como é que eu vou conseguir como é que eu vou conseguir chegar a ser daquele jeito se eu não consigo entender como eu sou hoje, o porquê que eu funciono? E os nossos medos, crenças, lembre-se bem, é tudo aquilo que você acredita. Crença, se você acredita em Papai Noel, é uma crença. Se você acredita que não pode, não é capaz de fazer, é uma crença também. Se você acredita que pode, também é uma crença. Então, os nossos medos, as nossas crenças, os valores, tem valores que, claro, são criados lá atrás, que vem algo que nos impedem, coisas que não nos possibilita alcançar aquilo que nós queremos, e acontece muito, são algumas permissões ou não permissões. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que não conseguem, e eu me deparei, não são poucas não, são muitas pessoas que não conseguem, ou o grande obstáculo é o sucesso. Não é ter medo só do sucesso. As pessoas não se permitem ser, por alguma coisa que aconteceu na infância, eu não sei por qual motivo, cada um tem o seu, mas tem pessoas que inconscientemente não acreditam poder serem mais do que os pais.
ter mais dinheiro, ter uma posição melhor, ou ser mais feliz no relacionamento. É uma não permissão, a pessoa não é permitida, ela não descobre que ó, aquilo foi vetado lá atrás. Então, é muito importante nós estarmos exatamente para entendermos quem somos e alcançar os nossos objetivos, e também realizar os nossos sonhos é entrar exatamente e descobrir quais são esses medos. Medos de ter uma vida mais humana, mais harmônica, com saúde emocional muito melhor. É aí que entra o autoconhecimento. É importante desafiar esses obstáculos internos e enfrentá-los de frente. Não vou falar encarar de frente, porque só pode encarar de frente. É enfrentá-los de frente, enfrentá-los, sabe, de peito aberto, com muita coragem, coragem para poder superar esses medos. E os medos que você vai superar, se você não sabe qual é o medo, como é que você vai superar algo que você não conhece? Isso é insanidade. Ah, eu vou superar meus medos. Quais são os seus medos? Eu não sei. Como é que você vai superar aquilo que não sabe? Percebe? E o que eu, pelo menos, entendi na minha vida, para desafiar os nossos medos, é preciso primeiro identificá-los, sempre. Não é só medo, não. Então, de repente, eu sinto uma rejeição, eu sinto que eu não sou querido, eu sinto que não sou amado, eu não sou aceito, sinto que eu não posso, sinto que, de repente, alguma coisa pode me pegar. Então, eu preciso descobrir o que é para poder enfrentar. Mas é necessário dar sempre os primeiros passos e entender de onde eles surgiram, de onde eles vêm, o que aconteceu. Porque sempre, normalmente, um sentimento ou um comportamento, ele surge por uma defesa, lá na infância. Então, é muito importante a gente trabalhar isso, porque depois disso, que nós descobrimos de onde vem, podemos sim trabalhar para superar através de terapia, meditação, cursos, treinamentos, ou quaisquer outra técnica de autoconhecimento. E quando eu falo disso, por exemplo, inconsciente, eu falo muito da timidez. Como é que eu ia saber que eu era tímido? Como é que eu ia saber? Como é que eu ia enfrentar a timidez se eu não sabia de onde ela vinha? Percebe? Eu falo timidez porque foi um grande bloqueio que eu tive na minha vida. Isso me impediu de fazer várias coisas, me impediu de ir muito longe, muito mais do que eu queria na época. E hoje, claro, desimpedido completamente. Eu olho para a câmera, eu olho para lá, eu olho para cima, eu penso, eu vejo, eu sinto, eu posso falhar aqui também, não tem problema nenhum. Esse sou eu. E para poder enfrentar isso, eu tive que primeiro dar um passo e me desafiar a encontrar as coisas que me impediam. Por isso, o que eu falo, e esse exemplo do vídeo, se você entrou agora e não assistiu, depois pega no começo da live esse vídeo. É uma analogia a esse cão, que exatamente ele enfrentou no desespero. Só que nós não precisamos entrar no desespero para poder enfrentar. O cão estava morrendo de sede, você não precisa morrer de sede para poder entender que realmente, talvez, o seu maior obstáculo é você mesmo. E é você mesmo, não com seus pensamentos racionais, não. Não é com a sua razão, são exatamente com tudo aquilo que é inconsciente. Muitas vezes nós não sabemos por que reagimos como reagimos. E é importante lembrar que enfrentar os nossos medos não significa de maneira nenhuma eliminá-los. Não, 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 não. Porque eles estão aí, eles estiveram ali, eles estão aí exatamente porque um dia foi necessário para te proteger de alguma coisa. Talvez não sirva mais. Então, por exemplo, no caso da timidez, a timidez me protegia a enfrentar um medo de crítica, por exemplo, o medo de ser analisado, de ser julgado, de não ser aceito, de não ser querido, de fazer alguma coisa os outros não gostarem. O ser bonzinho também entra nessa, tá? Por exemplo, o bonzinho. O bonzinho é uma permissão, foi uma não permissão, eu não podia ser quem eu era, eu precisava ser bonzinho. Eu falei esses dias numa live, acho que foi na última. Então, se eu não sou bonzinho, eu não sou aceito. Se eu não sou bonzinho, a pessoa não vai gostar de mim. Olha só, aí a gente cresce com algumas coisas assim na cabeça. E aí reagimos, não sabemos de onde vem. Mas exatamente enfrentar o medo é aprender a lidar com eles de maneira saudável, emocionalmente saudável, racionalmente saudável, compreendendo de onde eles vêm, qual o propósito desses medos ou dessas sensações que são limitantes. E por quê? Por que que eles foram instalados? Qual foi o momento exato que foi instalado? Se você conseguir chegar lá, ótimo, melhor ainda, porque a gente consegue, através de adulto, olhar aquele momento de criança e falar, meu, peraí um pouquinho só,
Esse meu foi bem paulista, né? Legal. A gente olha e fala, olha que coisa, só por aquele instante, de repente, eu estou sofrendo. Não, para você adulto talvez seja uma coisa pequena, mas para a criança pode ter sido algo extremamente sério. E as nossas crenças e valores, como eu falei, crenças são todas aquelas coisas que nós acreditamos, e valores é o que você considera, em termos de vida, algo que te leva, que te conduz à vida. Os valores são extremamente importantes, então é não roubar, ser honesto, etc, etc, etc. São os valores que normalmente nos guiam. Se também não tem consciência disso, é complicado. Então, os valores também eles podem ser obstáculos para os nossos sucessos, para os nossos desejos, para os nossos sonhos, porque se eles estão limitando. Percebe? É como eu te dei agora do bonzinho, o exemplo do bonzinho, ou o exemplo da timidez, ou seja lá qual o exemplo, ou o exemplo do sucesso. Pessoas que não podem, por algum motivo, inconscientemente, porque ouviu uma frase, porque escutou alguma coisa, sei lá, porque cada um tem o seu, de repente ele não pode ser melhor do que os pais, né? Acontece muito. Ou, de repente, ele acredita que se ele tiver sucesso, ele vai ser exposto. Pronto, acabou a exposição. Ou se ele tiver sucesso, ele não vai poder mais contar com o apoio dos outros. Cada um acredita inconscientemente em alguma coisa. Por isso é importante nós analisarmos. E muitas vezes nós temos crenças extremamente limitantes sobre nós mesmos. É o exemplo que eu acabei de dar sobre timidez e sobre as coisas que acontecem. Então, assim, eu tinha uma crença que eu não podia, se eu fosse me expor, as pessoas iriam me criticar. Essa é uma crença. Se eu não fosse bonzinho, as pessoas não iam gostar de mim. Isso acontece muito com as pessoas boazinhas, com as pessoas, os bonzinhos. Ou seja, tudo aquilo e também tudo aquilo que o outro vai pensar. Se eu estou preocupado com o julgamento, com a crítica, estou preocupado com o pensamento, com o achismo do outro, com a opinião do outro. A opinião do outro, como eu falei no outro vídeo, no anterior, você pode até escutar a opinião, mas ele é somente uma opinião. Isso não pode fazer com que nós possamos, ou nós devemos guiar as nossas vidas de acordo com as opiniões alheias. Então, assim, de acordo com o que os outros vão pensar. E as não permissões inconscientes. Eu vou dar aqui um outro exemplo de não permissão, talvez você não tenha entendido, se entendeu, ótimo. Eu não posso ser aquela pessoa que eu desejo ser, porque se eu for aquela pessoa que eu desejo ser, as pessoas que estão ao meu lado não vão gostar. E assim vai. Por isso, o que acontece? O autoconhecimento, se você não entender esses sentimentos, essas sensações, elas vão impedir que nós possamos alcançar o nosso potencial, que nós possamos alcançar objetivos e aquelas coisas que nós queremos ter. Claro, dificuldades todos nós temos, ou pelo menos as pessoas que eu conheço. Se não é dificuldade no relacionamento, é dificuldade financeira. Se não é no relacionamento financeiro, é na saúde. E assim vai indo. São os obstáculos da vida. Só que tem muitas coisas que são irreais e tem aquela pequena porcentagem que é real. O importante é poder questionar tudo aquilo que você acredita ou ir atrás do que está te bloqueando em cima de algo que você acredita e substituir esses pensamentos por pensamentos mais positivos, pensamentos mais proativos, pensamentos que possam te empoderar de maneira, claro, sempre positiva. E enfrentar os nossos medos e crenças, valores, pode ser um processo, digamos, desafiador. Eu gosto dessa palavra, desafiador. Por quê? Porque é algo que faz com que a pessoa saia da zona de conforto, faz com que o ser humano ele entre numa zona desconhecida, que é onde normalmente o ser humano teme esse desconhecido. Agora, eu ainda não consigo entender o desconhecido, o temer o desconhecido, porque o minuto à frente, o segundo à frente é desconhecido. Eu estou aqui na live e, de repente, puf, acabou a internet. Como é que eu vou saber? Não tenho aviso prévio. A vida não tem aviso prévio. Algumas têm, aqueles lá que de repente está com uma doença terminal. Eu já passei por isso com meu irmão, e eu sei o quanto nós sofremos com um aviso prévio. E mesmo assim, o aviso prévio foi de 3 semanas, um mês, e meu irmão ele ficou vivo quase um ano. Mesmo assim, você vê, o desespero, inclusive, prejudicou,
porque a opinião do médico que deu para ele uma posição de 3 semanas a um mês, você imagina o que deu, eu não consigo imaginar o que deve ter passado na cabeça dele. Pronto, um mês, você não vai dar tempo de fazer mais nada. Percebe? Aí daí entra no desespero, e claro, o corpo ele acompanha. E ele piorou, impressionante, ele não tinha nada, de repente fez, em pouco tempo aconteceu o que não aconteceu, enquanto o ano inteiro que ele sentiu dor, ele não sabia o que era. Percebe como funciona a nossa cabeça? Mas é essencial, sim, sempre. Quando eu falo que a busca é desafiadora, é essencial que nós possamos enfrentar, porque isso faz parte do nosso crescimento, do crescimento pessoal e do crescimento profissional. E, claro, ter bons relacionamentos é buscar saber quem você é. E é importante entender que, muitas vezes, aqueles obstáculos nada mais é do que um simples reflexo daquilo que você está pensando. Apenas isso, um reflexo do seu pensamento. Então, eu acho que aquilo é perigoso, o reflexo. Eu penso daquele jeito, porém, se eu penso, é aquilo que eu acredito. Se eu acredito, o mundo provavelmente vai me dar aquilo que eu acredito, vai me mostrar de acordo com aquilo que eu acredito. E superar esses obstáculos internos, abrimos um caminho para uma vida, garanto para você, muito mais plena, muito mais realizada. Por isso que quando algumas pessoas experimentam a busca do autoconhecimento, não param mais de ir atrás, são chamados de buscadores, e vão assim mais e mais e mais. Por quê? Porque traz uma plenitude, traz um sossego interno, traz uma harmonia, um equilíbrio para podermos escolher, que eu acredito ser uma das coisas mais importantes, para podermos escolher como agir e, principalmente, presta atenção, como reagir aos fatos, como reagir aos acontecimentos. E isso é extremamente importante, porque, em vez de reagirmos sem sabermos por quê e nos arrependemos lá na frente, podemos reagir de uma maneira muito mais adequada, muito mais interessante para nós, a reagirmos de maneira que não nos prejudique. Escolher é uma liberdade, escolher como reagir. Isso só se consegue a partir do momento que o ser humano comece a descobrir quem ele é. Quem ele é, por que ele é como é, de onde ele veio, onde ele está, para depois, talvez, quem sabe, decidir para onde ele queira ir. É um caminho. Talvez tenha outros. Esse é um que eu gosto, é um que eu conheço e é um que vem dando certo. Claro, o dia a dia, a vida bate, a gente fica de joelhos, quando eu entro de joelhos, não fico muito tempo, mas alguns segundos, alguns minutos, cá eu reclamo comigo, não com os outros, aí vou trabalhar, pera um pouquinho, tem coisa errada. E é uma delícia isso, não precisar de bengala, não precisar, sabe, é gostoso a ajuda dos outros, mas não precisar da ajuda do outro na parte emocional, é uma delícia, isso é uma independência. E só se consegue isso buscando o autoconhecimento. Então, hoje está aí, lembre-se do reflexo. Quando você olhar no espelho, eu pergunto, se pergunte, quem sou eu? Olha para o espelho e pergunta, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Quem sabe você possa ter algumas respostas. Ou faça terapia, que é excelente. Faça cursos, que eu acredito ser excelente. Claro, nós trabalhamos com isso, né? Com tudo isso que eu estou te falando. Faça treinamento, seja lá onde for, o terapeuta que você escolher, o curso que você escolher, o treinamento que você escolher, workshops, leia livros. É muito importante que você se descubra e possa alcançar uma vida melhor. Vou nessa, um abraço. E foi bom estar aqui de novo. Bom final de semana, que hoje é gravado, estou fazendo isso ao vivo, vai ser gravado, quem assistir. Hoje é sexta-feira, então, bom final de semana. É sexta-feira? Nem sei se é sexta mesmo, mas acho que é sexta. Sexta-feira. Bom final de semana para você e nos vemos na segunda-feira com mais um pouco de autoconhecimento. Abraço, fui!